Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Ho, 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 Papai Noel chegou. Olhem aqui a videoaula de hoje. Gente, olhem essa botinha. Me digam aí, comentem se não é uma perfeição. Olha aqui essa roupinha também, gente, esse cinto. Olha aqui esse detalhe da mãozinha pro detalhe aqui da roupa do Papai Noel. Olha esse gorro. Troca de cor perfeitinha. Olhem essa barba volumosa de lã. Gente, eu resolvi fazer em lã, mas vocês podem fazer aí, do jeitinho, no material que vocês escolherem, tá? Mas olhem aqui, ele mede em torno de 23 centímetros com os fios que eu utilizei. E, inclusive, a lista de materiais eu vou deixar na descrição do vídeo, tá ok? Mas olhem esse detalhe douradinho. Olhem esse cinto, gente. Eu estou encantada, encantada. Feito esse vídeo com muito amor. Fora que vocês também vão aprender uma técnica diferente aqui do pescocinho. Essa aqui da botinha também tem novidade aqui no vídeo para vocês. Então, para quem tá acostumado aí a pular o vídeo, não pulem, porque cada vídeo meu eu sempre ensino, né? Tento trazer uma dica para vocês diferente, tá? Então, não se esqueçam aí, já é inscrito no canal, deixe o seu like se você já curtiu esse vídeo no início do vídeo, porque é muito importante, eu sei que depois a gente se esquece, eu me esqueço. Então, como eu sei que a gente se esquece, já deixa aí o like de vocês no início. E no final, curtindo a videoaula, não se esqueçam de comentar, tá? Que eu trago para vocês com muito carinho e também gosto muito de receber o carinho de vocês aí nos comentários, tá ok? Então, vamos lá para começar essa videoaula muito fofa. Vamos lá, gente! Bom, gente, para a gente começar aqui a nossa videoaula, eu tenho antes que falar para vocês o seguinte, tá? A gente vai... Eu vou deixar a lista de materiais toda aqui na descrição do vídeo e a gente vai começar essa videoaula com uma cor diferente da cor que vocês vão ver na foto. Por quê? Para gravar a videoaula nesse tom escuro aqui fica difícil, então eu vou gravar num tom mais claro, mas aí depois vocês sigam aí o tom que vocês vão ver na foto. Tá bom? Então, vamos lá, nós vamos começar aqui pela botinha, que aqui eu fiz marrom, mas vocês podem fazer em preta. Mas só na videoaula eu vou usar esse fio laranja. Por quê? Porque eu quero que fique visível aí pra vocês, beleza? Então, ó, nós vamos começar aqui com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos aqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, depois que a gente terminou aqui, os 6 pontos baixos, a gente fecha o anel mágico. Lembrem sempre de não puxar muito para que, quando a gente for começar aqui o segundo giro, não ter dificuldade de entrar nessa alcinha aqui, né? Ó, que é a primeira. Então, terminamos o primeiro giro, que é com o anel mágico de 6 pontos baixos. E agora, no segundo giro, a gente vai fazer 6 aumentos, tá? Então, vou fazer meu primeiro aumento aqui. Depois, meu segundo aumento. Terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e sexto aumento. Aí a gente termina esse segundo giro com um total de 12 pontos. Até aí tudo bem, muita gente já está acostumada a fazer, né? Começar com 6, depois 12. Até aí a gente vai estar fazendo normal. Inclusive a próxima carreira, ó. Vou colocar aqui o fio do anel mágico para marcar meu início. E a carreira de número 3, a gente vai fazer a sequência por 6 vezes de um ponto baixo e um aumento. Então, já fiz a primeira, né? Um ponto baixo e um aumento. Vou para a próxima, um ponto baixo e no seguinte um aumento. E assim a gente vai fazer por toda a carreira. Um ponto baixo sozinho e depois um aumento. E aí, a gente vai terminar essa carreira de número 3 com 18 pontos. Vocês vão amar, gente, essa botinha aqui, o jeitinho que eu fiz. Bom, eu amei. Espero que vocês amem aí também. Ó, terminamos aqui o giro de número 3, né? Com 18 pontos. Aí eu venho aqui, puxo meu fiozinho, ó, que eu usei pra marcar aqui minha carreira, puxo ele lá pra trás, pra usar ele de novo, porque em cada carreira, quando a gente termina, a gente tira ele aqui e leva ele lá pra trás, né? Pra usar de novo. Ai, gente, que tristeza, adoro. Pra não dizer o contrário quando acontece isso. Quando a gente puxa o fio e vem só metade. Ainda saiu em lugares diferentes. Bom, mas tudo bem. Terminamos aqui o terceiro giro com 18 pontos. Bom, agora eu te aconselho, pegue aí o seu marcador de pontos para ficar mais fácil para vocês, porque agora a gente vai mudar um pouquinho aqui a sequência do nosso trabalho, tá? Ao invés de fazer a carreira por inteiro, a gente vai fazer uma parte dela. O que a gente vai fazer, ó? Vamos começar aqui a carreira de número 4, ó. 1, 2, 3, 4, da seguinte forma.
Vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo. Aí eu vou marcar esse ponto baixo para mostrar um detalhe para vocês, tá? Aí depois a gente vai fazer um meio ponto alto. Agora a gente vai fazer aqui 3 aumentos seguidos de pontos altos, tá? Então, ó, 2 pontos altos junto aqui, primeiro aumento. No seguinte, 2 pontos altos juntos, segundo aumento. E no terceiro, 3 pontos altos. Aí, aqui a gente não começou com um ponto baixo e um meio alto, aqui a gente vai fazer um meio alto. Opa, peraí aqui. E agora, um ponto baixo. Aí, pessoal, aqui vai ser o início do nosso trabalho. A gente não vai fazer a carreira inteira, tá? Se vocês contarem, agora a gente tem que ter aqui, ó, 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Fez essa sequência, agora aqui vai ser onde a gente vai dar início à nova carreira. Então, a gente não terminou, a gente só fez aquela sequência aqui, mas a partir de agora a gente vai dar essa sequência aqui como se fosse o início da carreira, tá? E vamos trabalhar agora na próxima carreira da seguinte forma. A gente tem agora aqui, se vocês conferirem, um total de 21 pontos, tá? A gente vai fazer ponto baixo por toda a carreira, pegando na alcinha de trás. Então, ó, a gente fez, vai começar aqui, ó. Ponto baixo, ponto baixo. Ponto baixo. Aí, aqui é onde a gente iniciou, né? Onde a gente fez o primeiro. Pegando na alcinha de trás. E aí, vamos seguir. Ó, aí assim tá ficando o nosso trabalho, tá? Cheguei aqui, ó, nesse finalzinho, fiz todos os pontos pegando na alcinha de trás, ó, ok? Bom, aí agora a gente tá aqui no giro 6, né? Se a gente for contar, ó, mesmo que a gente tenha terminado aquele daquele jeito, conta como giro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, a gente tá no giro 5 e a gente vai pro giro 6. Agora a gente vai fazer, nesse giro 6, ponto baixo sobre ponto baixo, porém pegando nas duas alcinhas do ponto. Então, eu fiz 3, venho aqui e marco o primeiro, 2, 3, e a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. No total aqui da carreira, 21, né, que a gente tem. Então, ó, vamos fazer uma carreira somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Porém, agora pegando nas duas alcinhas, porque a gente tá subindo aqui a botinha. Eu vou desfazer esse que agarrou o fiozinho lá do início. Como que agarrou aqui? Eu não sei. Mas não tem problema, porque aquele fio vai ficar pra dentro, tá? Aí, a gente tá fazendo essa partezinha aqui. A gente fez a de baixo e agora a gente tá começando a subir. Tá? Por isso que a gente trabalhou, ó, pegando nas alcinhas de trás, para ficar esse detalhezinho, e agora a gente tá subindo aqui. Agora, a gente vai fazer a seguinte sequência, a gente vai começar a diminuir aqui para dar a forma. Se vocês quiserem
tá? Aí fica a dica. Eu gosto de fazer depois. Aqui dentro, a gente vai colocar pode ser um plástico, porque se molhar, né, não tem problema. Mas como eu não tenho nenhum pedacinho de plástico nessa medida, eu vou cortar um pedaço de papelão e colocar aqui pra ficar firmezinho assim, ó. Tá vendo, ó? Retinho. Aí, se vocês quiserem, vocês já podem pegar um papel, ó, e medir aqui. Porém, corta um pouquinho menor, tá? Não corta exatamente igual, não, senão fica empurrando, aí fica feio. Aí é só apoiar em cima, fazer, né, o desenho com uma caneta, um lápis. Cuidado para não sujar aí o seu trabalho. E depois coloca aqui dentro, tá? Mas também a gente consegue colocar depois. Eu vou mostrar para vocês como. Dá só mais trabalho, mas a gente consegue. Agora, para a gente fazer a próxima carreira, que é a carreira de número 8. Perdão, a carreira de número 7, gente. A gente vai fazer 13 pontos baixos. Deixa eu colocar aquele fio lá para dentro. Vamos fazer 1, 2, deixa eu marcar aqui no início. São 13. Fiz 2, vou pro terceiro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, depois que a gente fez aqui os 13 pontos baixos, a gente vai fazer aqui 3 diminuições seguidas, ó. 1, 2 e 3. E vamos terminar com 2 pontos baixos simples aqui, ó. 1 e 2. Agora, a gente volta a ter 18 pontos. Se a gente tinha 21 e fizemos 3 diminuições, ou seja, levamos 3 pontos, então 21 menos 3, né, 18. Tá? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Mais uma carreira com diminuição. Então, nós vamos fazer agora 12 pontos baixos, ó. Vou fazer 1, 2, 3, deixa eu colocar o marcador aqui no primeiro dos 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aí, agora, a gente vai fazer aqui uma diminuição. Um ponto baixo sozinho. E mais uma diminuição. E terminamos com um ponto baixo aqui. Então, se a gente tinha 18 na carreira anterior, né? E agora a gente fez essas 2 diminuições, a gente vai ter um total aqui de 16 pontos. Tá? Confiram aí se vocês têm. Um total de 16 pontos nessa carreira de número 8. Aí agora a gente vai fazer carreira 9, carreira 10, 11, 12 e 13. 5 giros somente com 16 pontos baixos. Tá ok? Então, 5 giros aí, agora de ponto baixo sobre ponto baixo. Lembrando que se você não colocou aquele detalhe e quiser colocar agora, ó, vou mostrar pra vocês. Eu tô fazendo esse vídeo bem explicativo, gente, porque tem muita gente que me escreve dizendo, ah, Adri, eu não tenho nível avançado, então eu preciso do seu passo a passo. Então, conforme vocês vão me escrevendo, eu vou seguindo aí o pedido de vocês que mandam aqui no canal. Ó, deixa eu aproximar aqui. Ó, como eu faço? Eu venho aqui, ó, e desenho em torno, tá? Cuidado, opa, pra não manchar aí, que gravar aqui pra vocês, né? É meio difícil. E, opa. A gente apoia aqui e vai fazendo o giro. Deixa eu abrir que tá muito longe. Agora, a gente corta. Deixa eu pegar uma tesoura um pouquinho maior, apesar de eu não gostar de usar essa minha tesoura para papel, porque a gente segue a tesoura, né? Mas, para ir mais rapidinho aqui no vídeo, ó.
Cuidado para não deixar nenhuma pontinha, porque tudo que você fizer vai ficar marcado lá no trabalho, tá? Ó. Aí, vocês estão vendo que aqui, ó, ainda tem o desenho. Então, a gente tem que cortar em cima mesmo de onde a gente desenhou, porque senão vai ficar maior. Aí, não vai dar a forma que nós queremos. Tá? Ó. Aí, aqui, ó, se vocês já quiserem, para ficar mais fácil, é só colocar ou em plástico, que eu te aconselho mais em plástico, porque se molhar não vai ter problema, o papelão acaba, né, molhando o papelão. Mas como eu falei pra vocês, eu não tinha plástico aqui, eu peguei o papelão mesmo, ó. Assim a gente deixa a base dele bem mais certinho, tá? Aí agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 5 giros, como eu falei pra vocês, somente de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Como não tem nada de novidade, então é só seguir aí. Aí nós paramos, ó, no giro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai fazer, perdão, 7 não, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente parou no giro 8. A gente vai fazer 9, 10, 11, 12, 13. Então, depois, não contem dessa parte aqui de trás, senão não vai dar certo, tá? Contem dessa parte aqui da frente os giros, tá bom? Porque a gente fez aquele detalhe diferente, senão vai dar errado aí a sua contagem. Aí, façam aí até o giro de número 13, ponto baixo sobre ponto baixo. Depois, preenche com a fibra. E aí, a gente volta aqui. Bom, gente, ó, fiz aqui, né, até a carreira 13. Aí, para que a gente não tenha, né, problema também em contar aqui a carreira e também para que a gente faça um acabamento bonitinho, a gente vai fazer pontos até chegar aqui atrás. Dá mais ou menos uns 6 pontos, ó, pra gente chegar lá na parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó. Ou 5, dependendo aí. A gente chega aqui na metade, ó, da parte de trás, ó. O meu, no caso, tá bem centralizadinho, ó. Por quê? Agora a gente vai ter, né, o total de carreiras aqui igual praticamente a essa, tá? E é o mais interessante, na realidade, não é só ter a quantidade de carreiras. É chegar na parte de trás para que quando a gente faça, né, os trabalhos, as trocas de cores e tudo, não fique aparente nem aqui, nem na frente, fique sim na parte de trás, tá bom? Então, agora nós vamos cortar esse fio, não precisa deixar sobra. Aí, a gente vem aqui e faz aquele acabamento, tá? Quem já é minha aluna conhece, ó. Eu pulo esse ponto aqui, vou no ponto seguinte, ó. Passo meu fio. Ó. Entro com ele aqui no meio do último ponto tecido. Se você estiver tendo dúvidas aí, assista outros vídeos aqui no meu canal, que em todos eles eu ensino esse fechamento. Mas eu não vou ensinar em todos os vídeos das videoaulas, senão fica muito comprido o vídeo, tá? Fica muito longo. Não é que eu não queira, é só pra gente ser mais breve, né? Aqui na lição, na videoaula. Ó. Aí agora a gente coloca a fibra dentro da botinha, não coloque tanta, tá, gente? A gente vai preencher aqui, ó. Vou usar a própria pontinha aqui da agulha, né? Esse ladinho aqui. Ah, e eu disse pra vocês que podem colocar naquela hora, né? Um papelzinho ou plástico aqui, mas acaba atrapalhando um pouquinho na hora de tecer. Eu, normalmente, coloco no final, tá? Quando eu termino a botinha, mas como eu sei que cada um tem uma dificuldade, então eu quis adiantar a informação, porque depois eu não quero que você tenha aí dificuldade em fazer seu Papai Noel, tá? Aí, sempre, né, a dica é ir preenchendo aos pouquinhos, tá? Pra que fique bem bonitinho. Bom, aí feito isso, ó, a gente preenche aqui, aí fica tudo ele certinho, ó. Agora, a gente vai pegar a nossa lã. Deixa eu ver só se coloco mais um pouquinho aqui. Ah, entra mais um pouquinho, tá vendo, ó? É sempre bom a gente olhar direitinho, porque depois fica difícil preencher com a fibra. Bom, aí agora a gente vai usar esta cor aqui. E por que a lã, pessoal?
Quando a gente trabalha o amigurumi e a gente usa materiais diferentes, né, mistura fios, mistura acabamentos, o nosso trabalho fica com um diferencial. Quando a gente usa o mesmo fio, dá certo? Dá certo. Mas aqui a minha ideia era dar esse voluminho aqui, ó, na troca da bota, né, pro detalhe da roupa do Papai Noel. Se eu fizesse com o mesmo fio, né, que é esse aqui, fio de algodão, ia ficar magrinho, quando eu digo achatadinho. Já a lã é mais volumosa, então dá bem essa ideia aqui, ó, da troca. Vocês gostaram dessa ideia? Alguém aí já fez assim, essa mistura de fios? Ó, tá bom? Então, agora, a gente vai trabalhar aqui de um jeitinho diferente, ó. Ah, aqui a gente tem 16 pontos, né, pessoal? Ok? A gente vai continuar com os mesmos 16. Vai parecer um aumento para você, mas não é um aumento, tá? É só um trabalho para dar esse efeito aqui, tá ok? A gente vai começar aqui na parte de trás. Eu pego só na alcinha aqui de trás, ó. Ok? E aqui, ó, deixa sempre um pedacinho pra dentro pra gente depois fazer um acabamento, tá? Deixa um pedacinho maior pra não ter problema. Aqui a gente vai subir, ó, duas correntinhas. Qual vai ser o trabalho? A gente vai trabalhar em pontos altos aqui, mas a gente não finaliza o ponto alto. Então, como que é isso? No mesmo local, a gente vai inserir, puxa o fio, ó, traz aqui, e agora a gente finaliza uma vez só. Então, é como se aqui, ó, a gente só vai ter uma alcinha aqui em cima, é como se aqui tivesse só um ponto. Aí, a gente vai no próximo. Aí, no próximo, a gente vai fazer... Peraí que agarrou aqui. No próximo, a gente vai fazer como se fosse o ponto alto, mas a gente não finaliza ele, ó. Aí, laça o fio e no mesmo local faz, ó, o início do ponto alto, mas não finaliza. Aí, a gente tem 3 laçadas aqui na agulha. Pega o fio e passa de uma vez só. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem um ponto e tá indo pro segundo. Aí, vamos repetir o processo. Vocês vão ver que fofurinha vai ficar. No mesmo local, mais um, sem finalizar, ponto alto. Ó, aí a gente vai continuar com os mesmos 16, porque se vocês contarem aqui, depois a gente vai ter 16, ó, aqui a gente tem 1, 2 e 3, ó, se você olhar a cabecinha aqui do ponto, ó, 1, 2, 3, ó. Porém, a gente fez com que desse um voluminho aqui, ó, e aí fica aquele detalhe fofo, ó. Porque se eu fizesse só um, ia ficar muito magrinho. E aí, por isso eu quis, né, essa ideia de usar 2 pontos, né, no mesmo local, finalizando como um, e além de tudo usar uma lã, que aí dá um efeito mais ainda interessante na peça. Então, fazer amigurumi é isso, é a gente, né, criar coisas diferentes, ó, sem quebrar muito a cabeça, é só trocar o fio, ó, já dá um detalhe. Que às vezes a gente trabalha só com fio de algodão, e cuidado, tá, ó, coloca aquela fibra lá pra dentro, pra não tecer aqui com a fibra. Então, a gente vai repetir por essa carreira aqui do mesmo jeitinho, ó. Começa um ponto alto e não finaliza, no mesmo local começa outro ponto alto, não finaliza, e aí depois laça o fio e finaliza tudo de uma vez só. Então, eu vou fazer aqui por todo o giro e já volto aqui com vocês. Bom, gente, aí aqui, ó, a gente fez o total, né, do jeitinho que eu expliquei em cada alcinha aqui de trás do ponto, agora a gente vai fazer um acabamento. Atenção aí, nesse acabamento, para você ter o total de pontos certinho, senão depois não vai dar certo quando a gente for subir a perninha, tá? O que seria? O que eu quero dizer com isso? Ó, aqui a gente tem um ponto, né? Aqui a gente tem outro. Esse é o primeiro ponto aqui daquela sequência. Então, a gente pula ele. A gente vem no seguinte, ó. Ok? Aí, passa o fio aqui, ó. Aí, sabe aqui de onde sai o fio, que foi aquele último que a gente fez? A gente entra no meio dele, ó. Porém, a gente traz o fio aqui pra frente. Aí, a gente puxa, ó. Faz uma correntinha. Aí, aqui, ó, tá vendo a cabecinha daquele ponto que a gente pulou? A gente insere, ó, o fio embaixo das alcinhas dele, leva ele lá pra trás, ó. Aí, nós firmamos bonitinho, tá? Confiram aí se a gente tem um total de 16 pontos, ó. Mas fazendo esse acabamento, não tem como ter erro, tá? Se você teve dúvidas, tem vários vídeos aqui no canal onde eu ensino essa finalização, que é a finalização perfeitinha.
Ó, pra gente ficar com o trabalho todo por igual, tá? E aí agora, a gente vai vir com a cor vermelha, que lembrando, gente, aqui eu só fiz nessa cor laranja, mas ó, a cor original é essa outra aqui, tá? Aí parece até que essa é maior, porque é escura, né? Mas ó. Então, a gente tá fazendo aqui a botinha, começando as pernas aqui do Papai Noel, porém a cor original é essa ou preta, tá? E aí agora, a gente vai começar a fazer a roupinha aqui, vermelha do Papai Noel. Aí, o que que a gente faz quando a gente faz troca de cor? Aqui, eu costumo utilizar uma sequência de pontos baixíssimos e depois uma carreira de pontos baixos pegando na alcinha de trás. Porque assim, ó, fica esse trabalho perfeito, ó. Consegue ver aqui, ó? Olha essa troca de cor perfeita, ó. Tá vendo? Não fica aqueles dentinhos, né? A cor, o vermelho aqui dentro dessa cor, ó. Tá? Então, por isso que eu trabalho aqui uma carreira com pontos baixíssimos. E aí, pra você que adianta muitas vezes o vídeo e não assiste, talvez, ó, não sei se você já conhece essa dica, tá? Que é começar aqui deixando um pedacinho de fio vermelho e ir nas alcinhas de trás aqui e fazer pontos baixíssimos, ó, por todo o giro. Ou melhor, quase todo o giro. Então, esse início aqui eu tô gravando todo pra vocês verem os detalhes, tá? Não percam, isso vai ajudar até em outros trabalhos que não é somente amigurumi. Mas no amigurumi fica perfeitinho, as minhas alunas adoram. Talvez muitas de vocês não sabem, eu dou aula presencial. E aí muitas ficam encantadas com as dicas. E dou aula aqui para vocês, gratuitamente no YouTube. Por isso, já pergunto, a contribuição que você dá aqui pro canal é o seu like. Tá gostando da videoaula? Um like e o seu comentário, tá? Somente isso que vocês precisam, o pagamento de vocês comigo é esse. Bom, vamos lá. Aí agora um detalhe. Aqui, ó, é onde a gente entrou com o fio, mas o ponto tá aqui no próximo, tá? Ó, se vocês forem ver, o ponto baixíssimo tá aqui no próximo. Então, a gente tem esse e esse aqui, que é onde está o fio vermelho que a gente iniciou com ele, entrou com ele, tá? Nesse momento, a gente abandona um pouquinho aquele fio do novelo, pega aquele fio que a gente deixou sobrando lá no início e faz esse ponto baixíssimo aqui, usando esse fio. Ó, ok? Aí, agora, a gente pega uma agulha de crochê menor, ou até mesmo de tapeçaria, vem aqui embaixo, ó, das alcinhas desse primeiro ponto baixíssimo aqui, passa esse fio aqui dentro, por baixo no caso, né? E agora a gente entra no meio do ponto baixíssimo que a gente fez, aquele último. Pega o fio e passa ele lá dentro. Só que ao invés de levar diretamente lá para trás, eu trouxe ele aqui. Aí agora o que que eu faço? Ó, eu venho no ponto seguinte, ó, e levo ele lá para trás. Por que isso? Porque assim eu já firmo ele, ó. E quando eu for trabalhar aqui nas alcinhas do ponto, eu não vou ter problema. Ela vai estar firmezinha, tá? Aí agora, ó, é só a gente voltar com o fio do novelo, ok? Aí agora, o que que nós vamos fazer aqui? A gente vai trabalhar pegando nas alcinhas de trás também, só que agora a gente vai fazer pontos baixos. Aí, esse primeiro aqui, eu vou começar com uma correntinha que vai ser equivalente ao meu primeiro ponto baixo da carreira, tá? Ó. E vou fazer aqui o seguinte. Aí, essa carreira, a gente vai trabalhar assim, pegando nas alcinhas de trás, em pontos baixos, porém, a gente vai fazer por 2 vezes. 7 pontos baixos e um aumento. Então, se a gente tinha aqui 16 pontos, quando a gente terminar essa carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos, tá? Então, fiz o primeiro, o segundo, agora eu vou fazer o terceiro ponto baixo, quarto, quinto, o sexto e o sétimo ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um aumento, sempre nas alcinhas de trás, tá? Ok? Aí, vou repetir aqui, ó. 7 pontos baixos, sozinhos. 1. Pegue só o vermelhinho, tá, gente? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, aqui, ó, no último, eu vou fazer um aumento.
Aí lembrando que aqui, ó, tá no próximo tá aquela correntinha que a gente fez para subir, tá? Não esqueçam ela não na hora que a gente for dar sequência aqui à próxima carreira, senão você vai pular esse pontinho. Ó, aí agora aqui a gente tem 18 pontos. O que a gente vai fazer agora? 18 pontos baixos. Então, eu te aconselho, ó, a vir aqui, ó, nas alcinhas, tá vendo essas alcinhas aqui, ó? Ou você entra aqui no meio, ó, ou você dá um jeito de passar a sua agulha aqui, ó, por debaixo dessas alcinhas, tá? Eu te aconselho a entrar aqui no meio, ó. E faz o primeiro ponto, aí já vem aqui do lado, segundo, terceiro, opa, quarto, quinto, sexto, 7, 8, 9, 10. Agora a gente tá pegando nas duas alças. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Aí confere aí se você tem os 18 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 aqui. Tá? Agora que a gente conferiu que tem os 18 pontos, a gente vai fazer a sequência aqui por três vezes. 5 pontos em um aumento, 5 pontos em um aumento e 5 pontos em um aumento. E aí a gente vai ficar com um total de 21 pontos, tá? Se a gente vai fazer 3 aumentos aqui, a gente tinha 18, com 3 aumentos, aumenta 3 pontos, aí fica 21, tá? 5 em aumento, 5 em aumento, 5 em aumento, por 3 vezes. Pegando nas alcinhas aqui de trás. Então, vamos lá fazer, ó. 1, 2, 3. Deixa eu colocar meu marcador a partir de agora. Ó, marquei aqui o primeiro dos 3 que eu tinha feito. 4, 5. E vou fazer um aumento. E 1, 2, 3, 4 e 5. E vou fazer um aumento. E a última sequência de 1, 2, 3, 4, 5. Termino aqui com um aumento. 1 e 2. Aí, agora a gente tem um total aqui de 21. Tá? Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de aumento. E aí, a carreira de aumento são 6 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Porém, eu não gosto que os aumentos se encontrem, tá? Eu nunca coloco um aumento, quem me conhece sabe, que pra não deixar o meu trabalho marcado, só no início, às vezes, né? Aí tudo bem, mas na sequência do amigurumi eu sempre uso a regra do círculo perfeito. Então aqui, a próxima carreira são 6 pontos baixos em um aumento por 3 vezes. Então eu vou começar com metade de 6, que são 3, ó. 1, 2, 3. Aí vou marcar aqui meu primeiro dos 3. Pra quem não sabe, eu marco só uma alcinha, pra não deixar furinhos aqui no trabalho. Aí fiz a metade de 6, que são 3, e já vou fazer um aumento, ó. Adri, e aqueles 3 que ficou faltando? Os 3 que ficaram faltando aqui no início, eu deixo ele pra trás. Finalizo com 3 sozinhos, tá? Ó, aí agora sim eu dou a sequência normal, a 6 pontos baixos sozinhos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí faço um aumento. E 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí faço um aumento. Aí, se vocês notarem aqui, sobraram 3 pontinhos para eu finalizar minha carreira. Aí eu finalizo, ó. 1, 2 e 3. Aí o que acontece, ó? O trabalho fica mais bonitinho, ó. Fica todo regular, porque os aumentos não se encontram e não fica aqueles biquinhos aqui. Tá? Aí agora a gente tem um total aqui de 24 pontos. Aí você vai fazer a primeira perna desse jeitinho que a gente fez aqui, tá? Desse mesmo jeito que a gente seguiu aqui. Vai preencher com a fibra, não encha muito, preencha só com o normal. Vê aí se o pezinho tá certinho, se tá ficando em pé, ó, tá? E aí, na primeira perna, você vai cortar esse fio
e fazer aquele mesmo acabamento que eu ensino no meu canal. Pula um ponto, vai no seguinte, passa por baixo, volta, entra aqui no meio dele, depois esconda, leva o fio lá para trás, passando por baixo das alcinhas do ponto que a gente pulou. Eu ensino aqui no canal, todos os meus vídeos esse acabamento, tá? Mas eu não vou ensinar aqui, como eu falei para vocês, em todos os meus vídeos tem, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez esse branquinho aqui, né? Também, apesar daqui ser ponto alto, mas aqui é a mesma coisa, sendo que é ponto baixo. Fez isso, fez a primeira perna, cortou, fez o acabamento, preencheu. Vai fazer a segunda perna. Quando for fazer a segunda perna, aí não corte o fio. Deixe do jeitinho que tá aqui, porque aí a gente vai fazer a união de pernas. Bom, gente, fiz aqui a segunda perninha, do mesmo jeito que a gente fez a primeira, que tá aqui, ó, já com aquele acabamento. E aí, quando você terminar essa segunda perninha, eu disse pra não cortar o fio, certo? E aí você vai fazer, depois que você terminar, fizer do jeitinho que eu falei, sigam 22 pontos, tá? Depois que você fizer a mesma receita que você fez a primeira, do jeitinho que eu ensinei, marque aqui o primeiro, né? Faz 22, por quê? 22, porque a gente quer chegar aqui, ó, nessa lateral para fazer a união com a outra perninha, tá? Então, essa aqui você vai terminar de um jeito, essa aqui você vai terminar, vai marcar depois, quando você começar a fazer 22 pontos. Aí, a perninha tem 24. Se eu fiz 22, tem 2 aqui ainda por fazer, tá? Mas a gente não vai fazer ele agora. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver aqui, ó, a posição dessa perninha. Ó. E a outra. Aí, eu costumo dobrar assim no meio, ó. Tá? Ó. Pra ver a posição e não ficar tortinha. Aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, nessa alcinha que eu terminei aqui, esse ponto. Venho aqui numa lateral, ó. Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Venho aqui na lateral. E já vou fazer aqui, ó, 24 pontos. Já vou fazer a união, fazendo um ponto baixo. E depois vou voltar aqui fazendo os outros pontos baixos. Total de 24, tá? Esse mais 23, já que a perninha tem 24 pontos. Ok? Então, vamos lá, ó. Peraí que eu tenho que tirar aqui. Coloquei nesse aqui do lado. Aí, fiz um. Opa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, 9, 10. Aí você vê, ó, quando você faz a união da perninha, vê se ficou, ó, numa posição ok, tá? Antes de prosseguir aqui. Então, fiz 10, 11, 12, 13, opa, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esses pelinhos aqui, ó, é da lã, tá? 21, 22, 23 e 24. Então, fiz já a união, né? 24 pontos. Aí, agora, vocês lembram que a gente tem 2 aqui para finalizar? Lembram que a gente fez nessa perninha 22 pontos, uniu, fez 24 nessa? Faltam esses 2 aqui pra gente finalizar, ó. Então, a gente vai vir aqui, ó, no primeiro. Opa, já ia pular errado aqui, ó. No primeiro. E naquele outro lá que faltava. E por que eu fiz assim, pessoal? Muitas das vezes, quando a gente faz uma perninha e faz a outra, uma parece que tá mais curta, fica meio tortinha. Então, por isso que eu terminei essa. Já fiz, né, 22 pontos, pra chegar na posição aqui de unir com a outra. E nessa outra eu faço um giro completo. E finalizo aqui, com aqueles pontinhos que faltavam. Assim, ó, elas ficam por igual. Não fica uma mais tortinha que a outra. Então, tá aqui a minha dica pra vocês. Porque muitas vezes a gente faz 2 pernas iguais e já começa a união, já faz um giro, faz outro e outro, mas no final sempre dá uma diferença. Aqui tá perfeitinho, ó. Tá? Então, sempre quando você for fazer o seu amigurumi, faça uma perna. Uma receita igual a outra, naquela que você não cortar o fio, faça pontos até chegar à lateral. E aí, depois faça os pontos na outra perna.
Assim elas vão ficar todas por igual, ó, todas duas iguaizinhas, não vai ter diferença de uma mais alta que a outra. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se ficou dúvida aí, deixem nos comentários. Aí agora, pessoal, a gente tem um total aqui de 48 pontos, né? 24 mais 24. Nós vamos fazer agora uma sequência para aumentar aqui o nosso trabalho, para deixar, né, iniciar, fazer o quadrilzinho dele. Então, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, tá? 7 aumentos, 6 vezes a gente vai repetir isso. Até chegar aqui. Aí, confira um total de 54 pontos após fazer essa sequência. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Bom, gente, olha que gracinha que tá ficando aqui, ó, esse nosso projeto. Olha que lindeza. No máximo tem um buraquinho aqui, porque como eu não fiz correntinhas, no meu curso eu ensino uma técnica, né, quando a gente faz correntinhas aqui, para não deixar buraquinho no trabalho. Nesse caso, a gente não fez correntinha, a gente já uniu direto, e aí ficou aquele buraquinho ali, mas aquilo a gente depois dá um pontinho e resolve. Mas eu quero mostrar para vocês, olha que perfeição o nosso trabalho tá ficando. E aí agora que a gente conferiu, tem um total de 54 pontos, a gente vai subir aqui o corpinho dele, somente fazendo pontos baixos sobre pontos baixos, ou seja, 54, tá? Então, nós vamos fazer agora 9 carreiras, tá? Aí, se você contar, você tá na carreira aqui vermelha, sem contar essa de pontos baixíssimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai fazer 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando você chegar até, contando só aqui do vermelho, tá? Até a carreira 15, parem. Tá bom? Pra não ter que contar desde aqui de baixo, aí fica difícil porque aqui tem ponto diferente. Então, contem aqui dessa primeira carreira de ponto baixo até a carreira 15 e aí a gente dá uma paradinha, tá? Então, eu vou adiantar aqui, vou fazer as carreiras de pontos baixos e volto com vocês. Tá? Porque é só ponto baixo sobre ponto baixo. E não se esqueçam sempre de marcar o início e o final do seu trabalho com um marcador de pontos ou com um fio coloridinho para que dê certo, tá? Fique certinho aqui essa união, tá bom? Então, eu vou continuar aqui e já volto com as carreiras adiantadas. Lembrando, são 9 carreiras, tá? Bom, gente, adiantei aqui. Olha que lindezinha. Ai, meu Deus, tá ficando muito fofinho esse Papai Noel. Oh, gente, que lindo, meu Deus. Bom, agora a gente vai fazer um detalhezinho aqui, como se a gente tivesse feito a parte de cima, a jaca, jaqueta, aquela parte da roupinha de cima dele, né? O casaquinho, na realidade. Ao invés de fazer um casaquinho à parte, a gente vai fazer o efeito de um casaco aqui, tá? Então, ó, a gente tá aqui na parte de trás, certo? Ó, a gente vai ver aqui o meio mesmo do nosso trabalho, ó. Vou chegar aqui, ó, e vou marcar com um marcador de pontos aqui, a metade aqui do trabalho. Parte da frente, ó. Por quê? Porque agora a gente vai vir aqui, ó, trabalhando em pontos baixos até aqui. Quando chegar aqui, a gente faz um baixíssimo, tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhar pegando nas alcinhas aqui da frente e vai trabalhar ida e volta algumas carreiras para fazer um detalhe do casaquinho caído aqui na frente. Vocês já vão entender. Tá? Não preenchi ainda com fibra, para ficar mais fácil aqui a visualização do que nós vamos fazer. Tá? Então, vou seguir aqui, ó. Em pontos. Vou deixar marcado aqui a parte de trás. Não precisa, tá? Eu aqui gosto, porque eu sempre acho melhor. Que assim eu vejo, ó, que a da frente e a de trás tá certinha, é mais por... Mas aquele lá da frente, deixem marcadinho assim, porque vocês já vão entender o motivo. Ó, estamos chegando aqui. Chegamos aqui, ó, nesse meio, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó. Ok? Ó, aí depois de a gente fazer o ponto baixíssimo, como que a gente vai trabalhar aqui, ó? A gente faz uma correntinha, aí vira aqui o trabalho, ó, tá? E a gente vai começar a pegar nessas alcinhas aqui da frente, ó. E vamos fazer
o detalhe que eu falei pra vocês da roupinha do Papai Noel. Aí, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer até chegar aqui. Chegou aqui, faz a correntinha, volta ao contrário, tá? A gente vai fazer aqui até a carreira 4. A gente tem a 1, vai fazer a 2, a 3 e a 4. Tá ok? A gente tá fazendo a primeira. Vamos fazer a segunda, a terceira e a quarta. É só fazer até chegar aqui. Chegou aqui, ó. Faz uma correntinha, faz um ponto normal, né? Pegando nessa alcinha. Uma correntinha pra virar e volta em pontos baixos, tá? Vamos fazer aqui pra não ficar dúvida. Eu vou adiantar até chegar aqui, tá? Quando eu chegar aqui eu mostro. Ó, pessoal, tô chegando aqui, ó. Ó, onde a gente começou, né, ó. Então, eu vou vir aqui, vou fazer meu último ponto baixo aqui, ó. Tá? Ó, a gente começou nesse aqui. Olhem aí direitinho pra vocês não pularem, tá? Ó, aqui tá onde a gente começou, então, né, não faz nada aqui. Fizemos no último. Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Uma correntinha. Vamos virar o trabalho e vamos fazer agora ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Agora, a gente pega nas duas alcinhas do ponto normalmente. Até chegar do outro lado. Aí, a gente tá fazendo o segundo giro. São 4. Ó, a gente tá fazendo um detalhezinho aqui. Aí, nós vamos fazer até chegar aqui. Chegou aqui, faz uma correntinha pra virar e volta. Até você ter 4 carreiras, a gente tem 2 e vai fazer mais 2, tá? Bom, gente, fiz aqui, ó, os giros. Deixa eu mostrar pra vocês assim, que fica mais fácil, ó. Aqui é o detalhe, né, como se fosse o casaquinho, o detalhe do casaco dele. Bom, e aí ficou assim, ó, nosso trabalho, o detalhe aqui do casaco, tá? Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Eu vou fazer uma correntinha aqui. Vou cortar esse fio e depois faço o acabamento. Cadê minha tesoura? Deixa um pedacinho para depois fazer o acabamento. Se você não gosta de cortar o fio e tudo, você pode fazer em pontos baixíssimos, subir até aqui e dar continuidade. Eu quis fazer assim, mas aí fica a seu critério, tá? Eu vou voltar aqui, ó, nessa parte de trás, por isso que eu deixei marcadinho, é o meu jeitinho de fazer. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou inserir o fio. Vou subir uma correntinha e vou seguir aqui, ó. Já vou, inclusive, escondendo o fio, ó, tecendo aqui, escondendo ele. E vou seguir aqui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. 54, né? Que era o que a gente tinha aqui no corpo. Ó, então, a gente vai fazer um giro aqui, somente de pontos baixos. E aí, eu já fui escondendo aquele fiozinho lá, ó, do início, tá? Contem direitinho para que vocês não tenham problema. Aí, eu vou fazer aqui até chegar aqui, tá? Então, façam aí, trabalhando sempre nessas alcinhas que a gente deixou, tá? Bom, cheguei aqui, ó, fiz toda a sequência, tá? Ó. Aí, cheguei aqui na parte de trás. Lembrando, não pularem esse pontinho aqui, que foi uma correntinha que a gente fez para subir, né? O nosso primeiro ponto baixo, e depois seguimos aqui. Então, agora, a gente vai fazer a seguinte sequência. 8 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Daí, vai ficar um total de 60 pontos. Lembrando, quem já é minha aluna, eu faço a regra do círculo perfeito. Eu gosto de fazer metade, já fazer o aumento, depois seguir normal. E aí, no final, os outros pontinhos que faltaram aqui no início, eu deixo pro final. Assim, eu acho que o meu trabalho fica mais bem feitinho, tá? Então, é só uma dica aí. Aí, aqui, ó, eu vou entrar aqui no meio desse ponto, que é aquela correntinha que a gente fez para subir, e já vou começar minha próxima carreira aqui, ó. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, e vou fazer o aumento. Aí, agora, eu vou seguir normal aqui, fazendo 8 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o aumento.
Mas vocês podem fazer essa carreira como vocês já estão habituados aí. 8 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, tá? Até chegar ao total de 60. Podem fazer do jeitinho de vocês, não tem problema. Eu é que uso essa regra tanto para os aumentos quanto para as diminuições, tá? Mas vocês podem fazer aí toda ela por igual. 8 pontos baixos e um aumento. Aí vou continuar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. E aí agora eu finalizo com 4 pontos baixos, que são aqueles 4 que eu deixei de fazer no início. 1, 2, 3, 4. Ok? Aí agora a gente precisa ter um total aqui de 60 pontinhos, tá? Confiram aí. Se vocês já quiserem preencher com um pouquinho da fibra, podem preencher, tá? Eu vou deixar para preencher um pouquinho mais à frente, quando a gente for fazer as diminuições. Bom, agora que a gente tem um total de 60 pontos aqui, a gente vai fazer 5 giros, 5 carreiras, tá? Com 60 pontos. Para ficar fácil aí para você contar, é só você ver aqui, ó, tá? Ó, a gente fez uma carreira aqui, 2 aqui, né? Ó, uma de ponto baixo aqui. Depois que a gente vê esse detalhe aqui do casaquinho, tem 1, 2. Só você contar daqui, né? Dessas 2 até chegar a 7. Então, façam 5 giros. Aí, para não ficar difícil, Dri, como que eu sei que eu fiz 5 giros? Tô acostumada a contar todas as carreiras. Eu sempre, ao invés de ficar falando daqui do início até lá, eu gosto de ir fazendo em partes assim, porque tem gente que, né, tem dificuldade. Então, eu procuro sanar as dúvidas das pessoas. Então, aqui a gente fez uma carreira e 2. Agora, a gente vai fazer 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, façam aí, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Bom, gente, adiantei aqui, ó, fiz as 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Inclusive, já coloquei a fibra, ó, aqui nas perninhas, preenchi direitinho, tá? Mas não coloquei até aqui em cima, não, para não me atrapalhar. Porém, eu já coloquei agora, porque a gente vai começar a diminuir aqui o nosso trabalho. A gente tem 60 pontos aqui, certo? Agora, a gente vai fazer a sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E aí, no final, a gente vai ter um total de 54 pontos, tá bom? Então, se vocês quiserem, façam com a regra do círculo perfeito. Caso não, não tem problema. Pode fazer a sequência por toda ela, 6 vezes. 8 e uma diminuição, 8 e uma diminuição, 8 e uma diminuição, por 6 vezes. E aí, no final, confere aí o total de 54 pontos. Acabou? Tem um total de 54 pontos? Faz um giro somente de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Bom, gente, terminei aqui, então, as 5 carreiras, ó. Tá assim o nosso trabalho, tá? Aproveitei e coloquei a fibra. Só não coloquei muito até aqui em cima, porque senão atrapalha, né? Quando a gente estiver tecendo. E aí, eu já coloquei a fibra, por quê? Porque a gente vai começar a diminuir agora, tá? Então, para não dificultar, quanto maior cresce o seu amigurumi, você até consegue colocar fibra, mas você não consegue modelar certinho, às vezes uma perna igual a outra, né? Porque quando tá mais aqui no alto e começa a fechar, a gente tem mais dificuldade de acessar aqui essa parte do início. Bom, aí agora qual vai ser a sequência? A gente tá aqui com 60 pontos, certo? A gente vai fazer uma carreira agora com 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá? E no final a gente vai ter um total de 54 pontos, ok? Eu vou usar a regra do círculo perfeito também para as diminuições, tá? Mas, se você não quiser, não tem problema. Pode fazer aí do jeitinho que vocês estão acostumados, tá?
Então, façam aí essa sequência de diminuições, confiram se tem 54 pontos no final dela. Chegou no final da carreira de diminuições, conferiu, tem 54 pontos, fez tudo direitinho, façam 2 carreiras depois, somente de ponto baixo sobre ponto baixo com 54 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, vou adiantar e já volto com vocês. Bom, gente, fiz aqui, ó, a carreira de diminuições e depois fiz 2 carreiras somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou colocar aqui mais fibra, né? Vou preencher de acordo com como a gente vai subindo aqui e diminuindo, vou colocando a fibra, coloquem aí também. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de diminuições. Nessa carreira, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E no final, a gente vai terminar com 48 pontos baixos, tá? Então, façam a sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Cheguem ao total de 48. Quando chegar ao total de 48, façam mais um giro somente de ponto baixo sobre ponto baixo, com 48 pontos, tá? Bom, gente, fiz aqui a carreira de diminuição, tá? Depois fiz uma carreira somente de ponto baixo sobre ponto baixo, que são 48 pontos que a gente tem aqui. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições, que é total de 6 pontos baixos e uma diminuição, 6 e uma diminuição, 6 e uma diminuição. E aí, quando a gente terminar, a gente vai ter um total de 42 pontos, tá? Então, façam agora 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, cheguem ao total de 42 pontos, coloquem a fibra e aí a gente vai dar continuidade. Bom, só lembrando que eu uso a regra do círculo perfeito para que as diminuições não se encontrem, não fiquem nos mesmos locais, tá? Marcando. Então, vamos fazer agora a próxima carreira, 6 pontos baixos e uma diminuição, né? E eu aqui vou fazer a minha regra do círculo. Começo com 3, faço já uma diminuição, marco aqui o meu primeiro dos 3 pontos da carreira. E agora sim, eu vou seguir aqui fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Opa. Dois, 3, 4, 5 e 6. E faço uma diminuição aqui. E vou continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E faço uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais uma diminuição. Estamos chegando já lá no fim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma diminuição e termino aqui, ó, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E aí, os 3 aqui do final, conta com os 3 do início e toda a carreira fica por igual com 6 e uma diminuição. Aí, a gente tem agora um total aqui de 42 pontos, vou dar uma paradinha, vou colocar aqui a fibra e a gente vai reservar depois um pouquinho para fazer os bracinhos, porque a gente vai tecer os braços aqui junto, tá? Eu normalmente faço, né, primeiro as perninhas, os braços e tudo, mas nesse caso aqui eu resolvi fazer e dar uma paradinha e fazer os braços junto aqui com vocês. Bom, agora a gente vai dar uma paradinha lá no corpo, vamos pegar aqui o fio vermelho, o fio off-white e a lã, e vamos fazer aqui os bracinhos. A gente começa os bracinhos fazendo um anel mágico, dentro do anel a gente vai colocar 6 pontos baixos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente vai fazer no próximo giro 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo giro, a gente vai fazer aqui 6 aumentos. Então, fiz o primeiro aumento. Segundo. O terceiro. O quarto. Quarto aumento, né? O quinto.
o sexto. E aí, a gente fica com um total de 12 pontos aqui, tá? Aí, agora, quando a gente chegou nesse total de 12 pontos na carreira de número 2, a gente vai fazer a carreira 3, 4 e 5, com 12 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz a primeira das 3, vou para a segunda agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz a segunda carreira das 3, vou para a terceira de 3 agora. 1. Opa, embolou aqui o fio. 2, 3, 4, opa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, cheguei na carreira de número 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente corta o fio sem deixar sobra. Vamos fazer aquele acabamento, que é pular um ponto aqui da carreira, ó. Vir no próximo, passar o fio pelas duas, embaixo das duas alcinhas do ponto, aquele segundo lá. Aí, com a própria agulha, eu entro aqui no meio do último ponto feito, pego aquele fio, passo, aperto um pouquinho para acertar aqui. Aí, agora eu venho lá de trás com a agulha e passo a minha agulha embaixo das alcinhas daquele ponto que a gente pulou. E levo esse fio lá para dentro. Levando ele lá para dentro, eu posso amarrar com o fio que já está lá. Opa! E aí, eu já aproveito e deixo esse fio aqui, ó, como, né, uma parte aqui da fibra para encher um pouquinho aqui as mãozinhas. Aí, assim, a gente evita cortar e jogar fora. Já usa como enchimento, tá? Aí, agora, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nas perninhas. A gente entrou com a lã, fizemos 2 correntes, no mesmo local fizemos um ponto alto, não finalizamos e finalizamos os 2 juntos, depois 2 pontos altos não finalizados juntos e assim por toda a carreira. Então, se aqui a gente tem 12 pontos, a gente vai continuar com 12 pontos, tá? Fazendo desse jeitinho. Se você não lembra, deixa eu repetir aqui, mas é só voltar o vídeo, ó. Aí, a gente vai pegar nessa alcinha aqui de trás, tá? Ó. E vamos subir aqui, ó, 1, 2 correntinhas. Aí, no mesmo local, eu vou aqui, ó, eu vou fazer como se fosse um ponto alto, mas eu não finalizo. Aí, agora eu laço o fio e finalizo de uma vez só. Aí, vou no próximo, na alcinha de trás, não finalizo o ponto alto, no mesmo local também não finalizo o próximo. Agora, eu finalizo de uma vez só, tá? De novo. 1, sem finalizar. 2, sem finalizar no mesmo local. Aí, a gente fica com 3 alcinhas aqui na agulha. E fecha de uma vez só. Aí, se você olhar aqui, ó, a gente tem o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Aí, a gente vai seguir fazendo até chegar aqui, tá? Então, vou adiantar aqui o processo, adientem aí. E aí, eu volto pra gente finalizar essa carreira. Bom, fiz a sequência aqui por todo o bracinho, ó. Agora, eu corto o fio. Não preciso deixar nenhum fio muito grande. Pegamos aqui. Aí, aqui a gente tem, né, ó, o nosso primeiro ponto aqui. A gente tem que contar, tá, gente? Pra vocês não terem nada aí de errado, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! 9, 10, 11. Então, é esse aqui, ó. Esse aqui seria o primeiro ponto, tá? Então, a gente pula ele, ó. Aí, a gente vai passar a nossa agulha, o nosso fio aqui por debaixo das alças desse segundo ponto.
Depois a gente vai entrar aqui, ó. E vai trazer esse fio aqui pra frente. Aí, eu só te aconselho, se ficar dúvida aí, é contar, tá? Que a gente pode errar. Ó, a gente vem aqui e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. 12 certinho aqui com esse. Ó. Vamos contar aqui, deixa eu marcar. Ó, a gente começou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Aí, depois que a gente fez isso, a gente entra aqui, ó. E leva esse fio lá pra dentro. Levou o fio lá pra dentro? Pega aquele lá do início também, ó. Tá? E dá um nozinho. Se você achou que aqui, ó, vai ficar muito aberto, aí você pode passar essa própria lã aí e fechar. Mas, ó, fazendo esse trabalho aqui, fica bem direitinho, ó. Bom, aí depois que a gente fez esse detalhe aqui, a gente vai pegar o fiozinho vermelho, vai deixar uma pontinha e vamos vir aqui, ó, na alcinha de trás e vamos fazer um ponto baixíssimo. Entro aqui com o fio, vou no próximo, pego na alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo, ó, ponto baixíssimo. Tá? Do jeitinho que a gente fez lá a perna, a gente também faz aqui o bracinho. Quando faz essa troca de cor, é uma troca de cor que eu adoro. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como fica. Ó. Tá vendo? Fica bem perfeitinho. Então, eu vou fazer aqui. Quando estiver chegando no final, eu mostro aqui pra vocês. Ó, tô chegando aqui no final. Aí é o momento que eu vou deixar o meu fio lá do novelo de ladinho, né? Ó. E vou pegar aquele fio que a gente deixou de sobra lá. Aí, esse aqui, ó, eu vou fazer usando aquele fio do início. Puxo todo o fio, depois que eu fiz esse baixíssimo aqui. Aí, vou, ó, com a minha agulha, embaixo das alcinhas daquele primeiro que a gente fez lá, baixíssimo. Passo esse mesmo fio curto aqui, ó, por baixo das alças. Depois, entro aqui, ó. Passo o fio aqui no meio, porém, trazendo pra frente. Aí, você vai me perguntar, Adri, por que você não levou lá pra trás? Porque eu quero garantir que ele fique firme. Aí, eu levo ele agora, ó. Passo aqui por baixo. E levo ele lá pra dentro. Aí, também, ó, não preciso cortar. Aí, agora, a gente vai fazer aqui, ó, uma carreira. Vamos voltar de novo a pegar o nosso fio aqui do novelo. E nas alcinhas de trás, ó, a gente vai começar aqui com uma correntinha, que vale o primeiro ponto baixo. E vamos seguir, deixa eu só colocar essa fibra mais aqui pra dentro pra não atrapalhar. Façam mesmo aí. Fica muito bonitinho o trabalho quando não tem a fibra, né? Ó. Aí eu vou seguir aqui fazendo pontos baixos, no caso 12, pegando só nas alcinhas de trás. É só no fio vermelhinho, tá? Se por acaso engaixar aí o fio off-white, tira, porque é só no vermelho que a gente pega. Aí, se vier a fibra, coloca pra dentro, limpa o excesso e segue aí fazendo os pontos. Bom, chegamos aqui, ó. Fizemos o primeiro giro, tá? Pegando nas alcinhas de trás e fizemos 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer mais 6 giros, 6 carreiras. Então, a gente conta total de 7. 6, mas essa daqui vai ter um total de 7, tá? Somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Porém, agora a gente vai pegar nas duas alcinhas do ponto. Bom, aí depois que nós fizemos aqui, ó, os 6 giros, a gente tem um total de 7 carreiras aqui no vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí agora,
nós vamos fazer... A gente tem 12 pontos aqui, tá? Então, a gente vai fazer 10 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, esses últimos dois aqui, a gente vai diminuir, ó. A gente vai fazer uma diminuição. Então, a gente vai diminuindo aos pouquinhos, tá? A gente antes tinha 12, agora que a gente fez essa diminuição, a gente tem 11 pontos aqui. Aí, nós vamos fazer o que agora? 11 pontos baixos. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora que a gente fez 11, a gente ainda vai diminuir mais uma vez. Então, agora a gente vai fazer 9 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não eram 11? 10, 11. Aí, esse último aqui, ó, esses dois últimos, a gente faz uma diminuição. Então, se antes a gente tinha 11, fazendo agora uma diminuição, a gente ficou com 10 pontos. Agora, a gente vai fazer uma carreira com 10 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cuidado para não pegar a outra parte lá. Se a gente agora tem 10 pontos, quero diminuir mais um ponto aqui. Então, eu vou fazer 8 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se eu tinha 10 na carreira anterior, eu fiz 8 e agora esses últimos dois, ó, eu faço uma diminuição. E aí, eu termino aqui, pessoal, com 9 pontos. Aí, a gente vai dar uma paradinha, ó. Vamos preencher aqui com a fibra. Mas, deixa eu mostrar já o outro, ó. A gente preenche deixando mais ou menos umas 1, 2, 3, 4 ou 5 carreiras aqui, ó, 100, porque se a gente preencher todo, o braço fica assim, ó. E se a gente preencher até uma quantidade, a gente consegue dar forma e ele fica em pezinho retinho, não fica abrindo, tá? Então, preencham aí com a fibra e aí eu volto aqui com vocês. Bom, preenchi aqui, ó, coloquei fibra, quantidade suficiente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir aqui, ó, essa parte aqui com essa de cá, fazendo pontos baixos. E aí, eu quero ter 5 pontos baixos, tá? Mesmo que aqui tenha 9 pontos, ó. Vou vir aqui, vou pegar um lá de trás, vou puxar bem e vou fazer o primeiro ponto baixo. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com o próximo. E vou fazer o segundo. Depois, o terceiro ponto baixo. Sempre pegando as duas alcinhas do ponto de lá, tá? O quarto ponto baixo. Aí, como a gente tinha 9 aqui, aí onde é que eu faço o quinto, ó? Eu venho aqui, ó, nessa lateralzinha aqui, até pra não ficar uma pontinha. Ó, eu faço o quinto aqui. Aí, aqui em cima, a gente precisa ter 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, agora eu faço só uma correntinha e corto o fio sem deixar sobra, porque essa correntinha é só pra firmar aqui, que a gente vai tecer esse braço lá no corpinho, tá? Por isso que eu dei uma paradinha no corpinho pra gente fazer os bracinhos. Agora, peguem novamente o corpinho que a gente vai dar continuidade. Bom, aí agora o que a gente vai fazer aqui? Te aconselho a ou pegar fios coloridinhos, ou, se você tiver vários marcadores aí, para quê? A gente agora vai marcar aqui a posição pra gente descer o braço e ele ficar bem certinho, tá? Então, a gente vai dividir aqui o corpo, ó, no meio. E aqui na frente, a gente precisa contar 16 pontos.
ok? Então, ó, essa é a frente do trabalho. Na frente, a gente precisa ter 16. Então, ó. E aqui, se a gente pegar, ó, são laterais, ó. Nas laterais, a gente precisa ter 5. Então, vamos começar considerando as laterais, que eu acho que fica mais fácil, ó. Eu vou pegar aqui. Aí, deixa eu marcar com esse marcadorzinho aqui. E vou contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu venho aqui na frente, ó, e conto 16 pontos. Isso, primeiro, eu vou fazer essas marcações e vou ver se está certo. Não é que eu estou dizendo que já está certo, tá? Eu preciso marcar. Como eu dobrei aqui no meio, eu vi que aqui são as laterais, que é onde a gente vai tecer o bracinho. Então, pode ser que eu movimente aqui um pouco, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, o meu 16 ficou muito ainda aqui na frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui a posição desse, ó. Vou trazer ele um pouquinho pra cá. Ó, e esse também eu movo ele. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vamos contar aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, então, não, ainda não vai dar certo. Então, eu ando umzinho aqui pra trás e ando também esse umzinho aqui pra trás. Eu tô mostrando pra vocês como é que eu faço pra acertar aqui a posição deles, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e vi que não deu certo, que ficou muito pra frente. Agora, eu acho que vai dar certinho, ó. Vou vir contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, eu vou vir aqui, ó. E vou colocar esse fiozinho aqui pra marcar. Tá? Aí, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, o outro tá aqui, ó. Então, já marquei as posições. Aí, deixa eu dobrar de novo. Ó, gente, vai dar certinho agora, ó. Aí, aqui atrás precisa também ter 16, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 atrás, 16 na frente e 5 pontos aqui, que aí dá o total de pontos que a gente tem, que são 42, tá? Aí, se por acaso você começar a tecer aí e ver que um bracinho tá mais pra frente, é só desmanchar, gente, e refazer, tá? Se a primeira vez você achou, ai, Adri, não ficou bonitinho, acho que ficou torto, não tem problema, é assim mesmo. A gente erra e acerta aqui, tá? Por isso que eu mostrei pra vocês a minha tática aqui, ó. Eu vou marcando e vou vendo. Aí, quando eu vi que tava muito pra frente, eu andei um pouquinho pra trás. E aí, eu dobro de novo, ó. Tá? Mas o mais importante é que você tenha 5 pontos aqui marcados, 5 aqui. Aqui atrás, 16 e aqui na frente, 16. Porque aqui no bracinho, a gente tem 5 pontos pra tecer aqui juntos, tá? Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer pontos baixos até chegar lá no marcador. Opa. Vou colocar um pouquinho essa fibra pra dentro. 1, 2, 3. Aí, não se esqueçam de marcar aqui também, tá? Deixa eu pegar também um fiozinho coloridinho e marcar aqui, já que os meus marcadores estão lá. Você pode marcar o seu trabalho aí também com fios coloridinhos, tá? Aí, aqui é o meu início. Coloco esse outro fio aqui pra dentro. Deixo uma parte aqui pra fora. Cuidado pra não soltar. Se você quiser amarrar, pode amarrar. Lembre-se de colocar a fibra lá pra dentro, pra você não tecer com a fibra. Principalmente o fio marronzinho, tá, gente? Lá da botinha. Pra não ficar feio. Ó. Aí, tô chegando aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou fazer um ponto aqui antes do marcador. Pronto. Fiz o meu ponto aqui até chegar lá no marcador. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse marcador daqui. Vou pegar um bracinho. Aí, fique atento. Se você achou que o acabamento, quando você for colocar aqui, ó, vai ficar aparente, aí você vê o lado do acabamento que você quer que fique pra frente. Tá? Ó. Aqui tá o acabamento, ó. Se você quiser que ele fique pra trás, ó. Aí, você decide aí, tá? Agora, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou
no próximo ponto aqui. Eu já vou pegar um ponto aqui do bracinho, ó. Já vou inserir aqui. Lembrando que são 5, tá? Vou inserir aqui e vou inserir no próximo ponto aqui do trabalho. Atenção aí para vocês não pularem o ponto. O próximo ponto é esse aqui, ó. E também puxe bem esse fiozinho para não ficar buraco aqui no trabalho. Ó, aí a gente vai fazer o primeiro dos 5 pontos. Aí entro no próximo ponto do bracinho e no próximo ponto aqui do corpo. Aí faço outro ponto baixo. Fiz o segundo. Vou fazer o terceiro. Vou fazer o quarto. E agora, ó, eu tiro aqui o meu marcador, que é onde eu vou fazer o 5º ponto que eu tinha marcado. Aí eu volto aqui, entro aqui no pontinho do braço e entro no último ponto aqui. Aí esse fiozinho, eu posso esconder ele aqui agora, fazendo, ou deixar ele pra dentro, ou quando eu for fazer agora os próximos pontos baixos. Peraí que agarrou aqui. Puxa bem, pra não ficar ponto largo. Aí agora eu vou fazer 16 pontos aqui na frente e já vou esconder esse fio, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e cheguei, ó, já no outro marcador lá para fazer o bracinho. Ó, tá vendo? Aí agora a gente vai repetir o mesmo processo aqui com o outro bracinho. Lembrem de olhar aí onde tá o acabamento, se você quer deixar ele aparente ou não. Ó, aí agora eu vou tecer aqui com outro bracinho e vou chegar lá até o meu marcador. Tá? Vou seguir aqui, então, fazendo do mesmo jeitinho. Olha como fica bonitinho. Tá bom? Bom, e aí ficou assim, né? Os 2 bracinhos. Aí agora a gente vai para mais uma sequência aqui de diminuições. Porém, gente, cuidado aí. A gente tem 42 pontos. Seria fácil agora a gente fazer uma sequência de diminuições e já ficar com 36, certo? Para seguir o que a gente já está acostumado. Porém, tem que tomar cuidado, porque quando a gente diminui nos braços, aqui nessa posição dos braços, se a gente faz várias diminuições, aí pode ser que entorte um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, mas quando tiver chegando aqui, ó, no bracinho, do lado de cá e do lado de cá, a gente vai pular um ponto aqui do braço e um ponto desse braço. Então, a gente vai terminar aqui com 40 pontos. A gente só vai pular, não vai diminuir na realidade, pegando 2 e transformando em 1, não, tá? A gente vai só saltar. Não vai contar com um pontinho de cá e na mesma direção com um pontinho de cá. Então, a gente vai seguir todo o trabalho fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E no final, depois de saltar 2 pontos, um de cada lado, a gente vai terminar com 40 pontos, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Agora, eu vou voltar a usar meu marcador aqui de pontos. Aqui, eu segui colocando aquele fio pra dentro, escondendo ele. Agora, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4. Deixa eu marcar aqui o primeiro dos 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí aqui no 12, ó, eu pulo esse ponto aqui, ó. Eu vou no seguinte, ó, eu pulo ele e vou no próximo. Aí só aperta bem aqui. Ó. Tá? E vou seguir aqui, ó. Aí, assim, a gente não faz uma forma aqui que deforma um pouquinho o bracinho, tá? A ideia é só essa. E como aqui os pontos são... Por que eu decidi fazer aqui e não aqui, né? Fazer uma diminuição normal aqui e uma aqui. Porque aqui os pontos estão bem apertadinhos, bem justinhos, ó.
Aí fica mais fácil de saltar um, né? De pular um. Aí agora eu vou seguir, quando chegar do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. No meio do braço eu pulo um, até chegar lá no marcador fazendo pontos baixos. Bom, e aí depois que eu saltei um pontinho aqui e um pontinho aqui, a gente ficou, ó, com uma carreira aqui acima, né? Da base aqui, onde tá o tecido, o bracinho. Então, agora sim eu consigo fazer diminuições sem danificar aqui, ó, essa posição do braço. Entenderam por que eu fiz desse jeito? Porque assim, agora as diminuições ficam nessa carreira acima, ó, tá? Então, a gente vai fazer 4 vezes aqui 8 pontos baixos e uma diminuição e vamos terminar com 36 pontos, tá ok? Ah, e um detalhe aqui que eu não falei pra vocês. Eu usei pra fazer essa sequência que eu falei pra vocês, 8 pontos baixos e 4 diminuições. Eu usei a regra do círculo perfeito. Então, eu comecei com 4 pontos baixos, fiz uma diminuição. Aí, depois fiz 8 pontos baixos e aí sim uma diminuição. Então, a diminuição não ficou aqui. Ela veio pra cá, ó, depois dessa direção aqui do braço. Aí, fiz 8 pontos baixos e uma diminuição, 8 pontos baixos e a diminuição ficou aqui, tá? Ficou... em posições diferentes. Ficou aqui, uma aqui, depois uma aqui e uma ali. Não ficou na direção do bracinho. Vocês vão fazer isso. Se vocês estiverem seguindo essa sequência, façam a regra do círculo perfeito. Aí a gente termina com 4 pontos baixos aqui. Aí dá direitinho, ó. Aí ficou assim o trabalho. Agora, a gente vai fazer a sequência 6 vezes de 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por 6 vezes 4 pontos baixos e uma diminuição. Aí a gente vai terminar com 30 pontos. Eu, como sempre, uso a regra do círculo perfeito. Mas você não precisa, se você não quiser, tá? Então, façam aí 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira e confira se no final você tem 30 pontos. Bom, e aí depois que eu terminei aqui a sequência de diminuições, ó, coloquei mais fibra e agora a gente vai para a última carreira aqui de diminuições, tá? A gente vai fazer agora 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e no final a gente vai ter 24 pontinhos aqui, tá? Aí só cuidado com a fibra, né, pessoal? Como sempre. Então, vamos fazer 1, 2, 3. Aí, deixa eu marcar aqui meu primeiro dos 3. Como eu sempre digo, pego só uma alcinha do ponto, assim a gente não faz buraquinhos no trabalho. Apoio ele aqui na mesa, ó, tá? E faço uma diminuição. Aí, sempre colocando a fibra pra dentro. Repuxou o fio, gente. Deixa eu ver se eu consigo corrigir. Consegui. Bom, aí vou seguir aqui fazendo 3. Aí sempre dá uma puxadinha aqui, pra não ficar largo o ponto. 1, 2 e 3 aqui. Ó, e sem querer, às vezes a fibra vem, tá, gente? Mas evitem aí no de vocês. Ó, fica feio quando a fibra fica no ponto, é difícil tirar. Bom, aí eu vou seguir assim por todo o trabalho, até chegar aqui. Aí a gente vai ter um total de 24 pontos, depois fazendo essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Bom, e aí assim a gente termina aqui, ó, com o fio vermelho. A gente corta aqui o fio. Não precisa deixar sobra. Vamos fazer aquele acabamento aqui, ó. Tá? Que a gente sempre faz. Aproveita, limpem aí bem, tirem esse excesso de fibra. Ó, aí a gente tem esse ponto aqui do trabalho que é o próximo, certo? Eu pulo ele e venho aqui, ó, no próximo. Aí passo o fio aqui por dentro. Aí venho aqui no último que eu fiz, no meio dele, ó. Que é uma diminuição, né? Por isso que tá justinho. Aí passo o fio aqui no meio desse ponto, ó. Puxo bem, acerto aqui. Aí venho embaixo das alcinhas daquele ponto que a gente pulou. Ó, e levo esse fio lá pra trás. Aí escondo ele aqui dentro. Tá? Aí você também já pode fazer o acabamento desse fio aqui, que é passar ele aqui por dentro. Esconder aqui.
Você pode passar por alguns pontos aqui. Sem que fique muito aparente. Aí depois só dá uma gotinha de cola, tá? Pra ele depois não sair aqui do lado de cá. Aí depois só dá uma gotinha de cola aqui e esconde o excesso que aparecer. Tá? Bom, a gente pode limpar também depois, até porque a fibra a gente ainda vai continuar usando. Tá? E aí fica pronta aqui, ó, primeira parte. Bom, agora a gente vai fazer aqui a cabeça. Nós usamos aqui para fazer o detalhe da mãozinha esse tom aqui. Para fazer a cabeça a gente vai usar o mesmo, tá? O que nós vamos fazer? Agora, aqui a gente tem 24 pontos, certo? A gente vai trabalhar aqui pegando na alcinha de trás, ó. De cada ponto desse. Ó. Vamos fazer aqui 24 pontos. Então, ó, 1. Aqui, ó. 2. 3. 4, 5, 6. Ó, aí aqui, normalmente, eu faço, né, a troca, eu faço assim, a troca de cor. Eu faço uma carreira de pontos baixíssimos e depois faço uma carreira de pontos baixos pegando na alcinha de trás para não ficar esses dentinhos aqui, ó. No caso aqui, eu decidi fazer desse jeito, tá? Não vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, não. Vou fazer diretamente aqui os 24 pontos, porém pegando só na alcinha de trás, tá? 24 pontos baixos. Bom, aí eu fiz aqui, ó, primeiro giro, 24 pontos. Agora, a gente vai fazer mais 2 giros. Tá? De ponto baixo sobre ponto baixo. Porém, agora a gente vai pegar, ó, nas 2 alcinhas aqui do ponto, tá? Então, façam, depois que terminar esse, mais 2 giros com 24 pontos cada um.